Imagine uma montanha que respira fogo. Durante séculos, ela dormiu. Os romanos plantavam vinhedos em suas encostas férteis. Construíam vilas em suas bases. Nunca imaginaram que, abaixo de seus pés, uma câmara de rocha fundida esperava para explodir. Em um único dia de 79 d.C., essa montanha acordou, e 2 cidades inteiras foram apagadas do mapa. Mas Pompeia não foi a primeira. 1.600 anos antes, no Mar Egeu, outra ilha explodiu com força 4 vezes maior que a maior bomba nuclear já detonada. A erupção de Thera, em Santorini, pode ter destruído a civilização mais avançada da Europa na Idade do Bronze. Pode ter gerado o mito de Atlântida. Pode ter mudado o curso da história ocidental. Desde que os humanos caminham na Terra, os vulcões têm sido agentes de destruição e criação. Destroem cidades, enterram civilizações, mas também criam novas terras, enriquecem o solo e nos lembram de forma dramática que não somos os senhores do planeta, somos inquilinos. Bem-vindos ao Ecos da Humanidade. Hoje vamos contar a história dos vulcões que mudaram o mundo. Vamos visitar Pompeia, onde o tempo parou em 79 DC. Vamos viajar até Santorini, onde uma explosão pode ter destruído a civilização minoica. Vamos explorar erupções que alteraram o clima global, mataram milhões e moldaram impérios. E vamos nos perguntar, se esses vulcões não tivessem explodido, como seria o mundo hoje? Antes de conhecermos as erupções que marcaram a história, precisamos entender o que estamos lidando. Vulcões são aberturas na crosta terrestre por onde o magma, rocha derretida, escapa das profundezas. O magma está sempre lá, a quilômetros de profundidade. Quando a pressão se torna insuportável, ele explode. A maioria dos vulcões está no que chamamos de Círculo de Fogo do Pacífico, uma faixa de 40 mil quilômetros onde placas tectônicas colidem. Mas alguns, como o Vesúvio e o Etna, estão no Mediterrâneo, onde a África empurra a Europa. Onde quer que as placas se encontrem, há fogo esperando para sair. Os antigos não entendiam geologia. Para eles, vulcões eram a morada dos deuses. Os romanos acreditavam que o Vesúvio era o lar de Vulcano, o deus do fogo. Os gregos viam o Etna como a forja de Hefesto, e os minoicos em Santorini provavelmente viam sua ilha como sagrada, até o dia em que ela explodiu. Existem muitos tipos de erupção. O tipo havaiano. Rios de lava que fluem lentamente. Destrutivos, mas previsíveis. O tipo pliniano. Explosões cataclísmicas que lançam rocha e cinza a dezenas de quilômetros de altura. O nome vem de Plínio, o jovem, que descreveu a erupção do Vesúvio. O tipo pliniano é o mais temido. O maior perigo não é a lava. É o fluxo piroclástico. Uma onda de gás superaquecido, até 1000 graus Celsius, que desce a montanha a centenas de quilômetros por hora. Não há como fugir. Não há como sobreviver. Foi um fluxo piroclástico que matou os habitantes de Pompeia. Em segundos, suas células cerebrais ferveram. Seus corpos foram preservados em cinza. Ao longo da história, essas forças geológicas têm moldado o destino humano. Cidades enterradas, climas alterados, colheitas destruídas, impérios abalados. Os vulcões não respeitam fronteiras, não respeitam exércitos, não respeitam deuses. Eles apenas explodem. Pompeia era uma cidade romana, próspera na Baía de Nápoles. Cerca de 12 mil habitantes, ruas pavimentadas, banhos públicos, um anfiteatro, mercados movimentados. Os romanos ricos construíam vilas de verão ali. Era um lugar desejável. O solo vulcânico era fértil. Os vinhedos produziam vinhos famosos. E o Vesúvio, coberto de verde, era apenas uma montanha. Sabemos muito sobre a vida em Pompeia porque ela foi preservada. Frescos nas paredes mostram cenas da mitologia. Mosaicos decoram os pisos. Inscrições nas paredes contam fofocas e anúncios políticos. Os arqueólogos encontraram padarias com pão ainda no forno. Uma cidade viva, congelada no tempo. Em 62 d.C., 17 anos antes da erupção, um terremoto devastou Pompeia. Muitos edifícios foram danificados. Alguns ainda estavam sendo reconstruídos em 79. Os pompeianos não sabiam que o terremoto era um aviso. O Vesúvio estava acordando. Mas ninguém na antiguidade associava terremotos a vulcões.
24 de agosto de 79 d.C. Embora alguns historiadores sugiram outubro, por volta do meio-dia, uma coluna de cinzas e pedra-pomes começou a se elevar do topo do Vesúvio. Testemunhas a descreveram como um pinheiro gigante. Plínio, o jovem, estava do outro lado da baía, em Miseno. Ele viu tudo. Plínio, o jovem, descreveu: uma nuvem, de formato incerto, subia de uma montanha. Era como um pinheiro. Um tronco enorme se elevava, e galhos se espalhavam no topo. Seu tio, Plínio, o velho, comandante da frota romana, navegou em direção à erupção para resgatar os habitantes. Não voltou. Por 18 horas, cinzas e pedra-pomes caíram sobre Pompeia. Telhados desabaram sob o peso. Os que ficaram para trás, os doentes, os pobres, os que esperavam salvar seus pertences, foram soterrados. Depois veio o fluxo piroclástico, onda após onda de gás superaquecido. Em minutos, todos os que restavam morreram. Os corpos se decompuseram, mas a cinza endurecida preservou suas formas. Quando os arqueólogos descobriram Pompeia no século XVIII, encontraram cavidades no solo, despejaram gesso nelas e obtiveram moldes perfeitos das vítimas. Um casal abraçado, uma mãe com seu filho, um homem em posição fetal, tentando se proteger. São os rostos da tragédia. 1600 anos antes de Pompeia, outra civilização florescia no Mediterrâneo. Os minoicos, em Creta. Eles não eram gregos. Eram uma cultura anterior, misteriosa. Construíram palácios magníficos como Knossos. Criaram afrescos de beleza incomparável. Dominavam o mar. Eram a primeira civilização avançada da Europa. Os minoicos eram comerciantes. Suas frotas cruzavam o Mediterrâneo, negociavam com o Egito dos faraós, com os hititas na Anatólia, com as cidades do Levante. Eles eram os intermediários entre Oriente e Ocidente. Sua riqueza era lendária, e seu centro religioso e cultural ficava em uma ilha chamada Thera, hoje Santorini. Thera era uma ilha circular. No centro, um vulcão. Ao redor, assentamentos prósperos. Em Akrotiri, os arqueólogos encontraram uma cidade minoica preservada sob cinzas, uma Pompeia do mar Egeu, frescos de beleza estonteante, casas de 3 andares, sistema de esgoto. Os minoicos de Thera viviam bem. Muito bem. Por volta de 1600 a.C., o vulcão de Thera explodiu. Foi uma das maiores erupções da história humana, 4 vezes mais poderosa que a de Krakatoa em 1883. A ilha inteira foi destruída. A parte central do vulcão colapsou, formando a caldeira que hoje é a Baía de Santorini. Ondas de tsunami varreram o Mediterrâneo. O tsunami atingiu Creta com força devastadora. Os palácios minoicos na costa foram destruídos. A frota mercante, base do poder minoico, foi aniquilada. Em um dia, a talassocracia minoica, o domínio do mar, acabou. Os minoicos sobreviveram à erupção, mas seu poder foi irremediavelmente quebrado. Os micênicos, os primeiros gregos, aproveitaram a oportunidade. Invadiram Creta, absorveram a cultura minoica. Décadas depois, os palácios minoicos foram reconstruídos, mas como centros micênicos. A civilização minoica, como cultura independente, desapareceu. Assim como Pompeia, Akrotiri foi preservada. Escavações começaram em 1967. Encontraram edifícios de 3 andares, ruas pavimentadas e os afrescos mais impressionantes do mundo egeu. Mas, ao contrário de Pompeia, não foram encontrados corpos. Os minoicos de Thera tiveram tempo de fugir. Sua cidade morreu. Eles sobreviveram, pelo menos por mais algumas décadas. Em abril de 1815, na ilha de Sumbawa, na Indonésia, o Monte Tambora explodiu. Foi a maior erupção da história registrada. 160 quilômetros cúbicos de material foram lançados na atmosfera. A coluna de cinzas subiu 43 quilômetros. 70 mil pessoas morreram, mas os efeitos foram sentidos no mundo inteiro. As cinzas de Tambora subiram à estratosfera. Espalharam-se pelo globo. Bloquearam a luz do sol. No ano seguinte, 1816, ficou conhecido como o Ano Sem Verão.
Nos Estados Unidos, neve caiu em junho. Na Europa, colheitas fracassaram por toda parte. Fome se espalhou. Na Suíça, a fome foi tão severa que as pessoas comiam musgo e grama. Na Irlanda, o tifo se espalhou. Na Alemanha, revoltas camponesas explodiram. As colheitas de grãos não se recuperaram por anos. O preço do pão disparou. A fome de 1816 matou centenas de milhares na Europa. Mas o ano sem verão também teve um efeito cultural inesperado. Em uma vila à beira do Lago Genebra, um grupo de escritores se reuniu. O tempo estava horrível. Chuvas incessantes, frio, céu escuro. Para passar o tempo, eles começaram a contar histórias de terror. Mary Shelley, então com 18 anos, criou uma história sobre um cientista que criava vida. Era Frankenstein. Um vulcão a 12 mil quilômetros de distância criou as condições para um dos maiores clássicos da literatura. Tambora nos lembra: vulcões não apenas destroem, eles também criam. Eles alteram o clima, a economia, a cultura. Moldam o mundo de maneiras que não podemos prever. Os vulcões são a memória mais antiga da Terra. Eles estavam aqui antes de nós. Estarão aqui depois. Eles moldaram continentes, criaram ilhas, determinaram o clima. E ao longo da história, moldaram também o destino humano. Pompeia nos deu um retrato da vida romana. Tera pode ter destruído os minoicos e gerado o mito de Atlântida. Tambora criou o ano sem verão e inspirou Frankenstein. Maquis ajudou a criar as condições para a Revolução Francesa. Em cada caso, um vulcão foi um agente de mudança, destruindo, mas também criando. Hoje, monitoramos vulcões com tecnologia que os antigos não podiam imaginar. Satélites detectam deformações no solo. Sensores medem gases. Computadores simulam fluxos piroclásticos. Podemos dar alertas. Podemos evacuar cidades. Mas não podemos parar a erupção. Ainda somos inquilinos, não, senhores? Os vulcões nos fascinam porque nos lembram do nosso lugar. Somos frágeis. Somos temporários. Mas também somos curiosos, resilientes, capazes de aprender. Pompeia está lá para nos ensinar. Santorini está lá para nos lembrar. Os vulcões dormem, mas sempre acordam. Se você chegou até aqui, obrigado por viajar conosco pelas erupções que mudaram o mundo. De Pompeia a Tera, de Tambora a Laque, cada vulcão nos conta uma história sobre quem somos e o que podemos perder. Inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe este vídeo com alguém que também ama história e ciência. No próximo episódio, continuaremos explorando os ecos da humanidade. Até lá, eu sou Gabriel, do Ecos da Humanidade. E lembrem-se, a história não é passado, ela vive em nós.